uns dias que eu acordo e eu me pergunto, por que eu não torno a minha vida mais difícil do que ela já é? Então hoje eu trouxe esse vídeo pra vocês, onde eu vou ranquear os indicados ao Goodreads Choice Awards na categoria de fantasia pelo primeiro capítulo. Tami, você não tá lendo os livros pra um vídeo de impressões? Sim. Tami, você já não leu alguns livros? Sim, mas por quê? Por que, quando eu tenho 15 livros pra ler, eu não volto nos 5 que eu já li e releio o primeiro capítulo? Por que? Você se pergunta. Eu me pergunto também. É isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Eu vou ranquear os primeiros capítulos. Esse vídeo vai sair antes do vídeo oficial, com as minhas impressões. E depois a gente bate um resultado com o outro e descobre que o primeiro capítulo diz alguma coisa sobre o livro. A gente já sabe que não. Mas vai que, né? Vai que, né? A gente vai começar com Witch King, que é o livro que eu estou lendo agora. Na verdade, eu li o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo ontem. Daí eu não entendi nada. Hoje de manhã eu resolvi recomeçar o livro. Isso diz alguma coisa pra vocês? Pra mim diz alguma coisa. A gente tem um protagonista chamado Kai. Ele é o Witch King. Não entendi muito bem se ele foi morto, mas é um morto que não morre. Ele tava submerso. Ele acordou e quando ele acordou tinha umas pessoas lá e essas pessoas tinham levado uma criança, uma menina, talvez fosse pra servir como sacrifício. Fica amigo da menina, vai atrás de encontrar a aliada dele que tá ali também, que ele tá sentindo que ela tá ali. Daí tem umas conversas muito tipo, ai, porque o fulano não deixaria isso acontecer, ai, porque o Beltrano teria vindo atrás da gente, porque há quanto tempo a gente tá aqui. E aí no final do primeiro capítulo, essa demônia aí fala pra ele assim, you should check your heart for a pearl. Ou seja, Kai, você deveria checar o seu coração por uma pérola. Eu fiquei, quê? E aí o engraçado é, ele checa o coração dele por uma pérola. Próximo capítulo, uma pérola lá. Eu não entendi nada, tá? Esse livro começa com um dramatis personae. Isso aqui. Quando o livro começa com um dramatis personae, significa que boa coisa não tá vindo pela frente. Significa confusão, gritaria. Porque se você precisa saber antecipadamente quem são os personagens pra você entender o que a história vai te contar, puxa. Mas assim, o primeiro capítulo é interessante. Eu só não faço a menor ideia do que está acontecendo. Qual é o plot do livro? Eu não sei. O primeiro capítulo é legal, confuso, mas legal. Promissor, talvez seja a palavra. Primeiro capítulo de Para o Inferno, da Leigh Bardugo, que foi o primeiro livro que eu escolhi ler em 2004. Esse livro aqui é a continuação de Night House. Uma coisa muito específica sobre continuações que é o autor não precisa se esforçar muito no primeiro capítulo. Deu o trabalho de pegar o segundo, é porque você já tá interessado, né, na história. Então, e aí tem uma coisa muito engraçada. Eu li Nona Casa já faz tempo, né? 2020 que eu li Nona Casa. E a Leigh Bardugo também não tá muito preocupada em te contextualizar. No final de Nona Casa, a Leigh Bardugo ela termina o primeiro livro com uma chamada, assim, uma frase de efeito, né? Que vai deixar a gente, meu Deus, e agora o que acontece? E ela faz meio que isso no final do primeiro capítulo. Mas de forma geral, o primeiro capítulo é bem básico, não tem nada demais, sei lá. Qualquer coisa. Primeiro capítulo de Venko, da Cherie, como é que é o nome? Demaline. Esse foi o primeiro livro dela. A Cherie é uma autora indígena. Acho que foi em 2022. Eu ia ler o Empire of the Wild, que foi o que foi publicado aqui no Brasil. Eu acabei trocando pra Um Toque de Escuridão e foi uma troca muito péssima da minha parte. Enfim, esse livro aqui é um livro adulto, é um livro sobre bruxas. Caso você não tenha pego na capa, Venko é um anagrama que a gente chama pra Coven e é uma empresa, uma instituição aqui nesse livro que precisam se juntar 7 bruxas aqui. Essas bruxas estão atreladas a um objeto e essa junção acontece com essas bruxas encontrando esse objeto. Só que existe uma contagem regressiva e o tempo entre uma bruxa e outra está diminuindo. E elas têm um deadline para alcançar todas essas bruxas e conseguir pôr em prática uma transformação no mundo, por assim dizer. E existe uma força aqui ao redor que tá indo contra isso. E essa é a sinopse do livro, tá? Daí a gente tem a nossa protagonista, que é a Lucky. O avô dela já tá bem avançada de idade, então às vezes ela perde um pouco o toque com a realidade. E ela vai acabar encontrando, então, um desses objetos e entrando em contato com essa organização aí, Venko. Tá agregando essas mulheres ao longo dos anos, ajudando elas financeiramente, né? Pra que elas consigam cumprir essa missão de se encontrar e encontrar esses objetos e fazer o que precisa ser feito aqui. O primeiro capítulo desse livro é muito legal, eu gostei muito, eu acho que parecido com Witch King, só que com a diferença de que parece que aqui o surto é porque a premissa do livro parece muito legal e a ambientação é muito legal. A diferença com Witch King foi de, tipo, confusão. É uma reunião, por assim dizer, dessa organização e eles estão falando exatamente sobre isso, sobre o fato de que a cada nova bruxa despertada, tempo entre pra encontrar a próxima, a menor. É meio que responsabilidade da última bruxa encontrada e atrás a próxima. Mulheres descendo dos carros super bem
bem idas, como se elas fossem entrar, tipo, numa empresa bilionária, que é essa Venco. E aí essa reunião, e eles, tipo, meu Deus do céu, o tempo está acabando. Parece que é um troço, tipo, de negócio mesmo, um negócio que eles têm que fechar. Na verdade, não é isso, é essas bruxas que eles têm que encontrar. Muito legal esse primeiro capítulo, gostei bastante. Acho que desses 13 inéditos aqui foi o que eu mais gostei. E aí eu também aproveitei e já li o primeiro capítulo de Cidade da Vitória. Esse livro aqui, gente, é o meu primeiro contato com o Salman Rushdie. Esse livro aqui sai pela Companhia das Letras, tem uma capa bem diferente internacional, vou por aqui. E esse autor também tem um outro padrão de capas aqui no Brasil, essa capa é bem diferente. E eu não sabia muito bem o que esperar desse livro de forma geral. Antes de eu começar a ler o primeiro capítulo, eu fui ler a sinopse desse livro, porque eu não sabia nada sobre essa história. A gente tem a Pampa Campana, como é que eu vou dizer assim? Ela tem que cumprir uma profecia que é dada. Essa profecia envolve carregar o legado aqui de mulheres. Só que já é dito logo de cara que ela vai ver meio que a ascensão e a queda, e que isso vai ter várias coisas. Então, a gente tem um prólogo no começo desse livro que ele é fracionado. A gente tem esse primeiro momento, depois a gente tem já o andamento dessa personagem, de como ela reage a isso, e de ela vendo a mãe dela. Porque tem um acontecimento aqui, e esse acontecimento desencadeia que as mulheres meio que se sacrifiquem. A mãe dela é uma dessas mulheres que se sacrifica. Então, na sinopse desse livro, fala sobre ela receber sementes mágicas, e essas sementes mágicas plantarem uma nova cidade. É uma coisa meio doida, assim. Quando eu vi esse livro, primeiro que eu olhava pra esse autor, eu pensava, esse autor não é um autor de fantasia. Então, esse livro, talvez de todos os aqui, na lista de fantasias, talvez tenha sido uma das minhas maiores surpresas. Um autor que eu não tava esperando. Por esse primeiro capítulo já dá pra sentir umas vibes, tá? Uma vibe que com certeza já ecoou um pouco de Alamut. Mas é um primeiro capítulo que eu acho que ele deixa a gente intrigada, mas ao mesmo tempo eu não senti muita confiança na história por esse primeiro capítulo. E eu tava esperando que a escrita desse autor tivesse algum tempero a mais, assim. Eu tava esperando tomar um choque, assim, ter uma experiência. Ler o Salman Rushdie. E pelo menos pelo primeiro capítulo, não necessariamente. Então foi um primeiro capítulo ok, assim. Gente, sobre o primeiro capítulo de Atalanta, eu tenho um problema muito grande com essas histórias de mitologia que são recontos. Esse ano tem 3, então... Esse primeiro capítulo, ele entrou aqui e saiu do outro lado, sabe? Porque é aquela contextualização do cenário dos deuses e do que está acontecendo, e de quem é quem, de quem traiu quem, de não sei quem, de não sei quem. Gente, não importa quantos livros eu leia, isso não entra na minha cabeça. Eu sempre tenho que pensar, tá, mas aí tem Zeus, aí tem Poseidon, de não sei quem. Qualquer coisa muito além, a minha cabeça buga. E esse primeiro capítulo, ele é bem uma contextualização, assim. Então, confesso que eu não fiquei muito empolgada. É isso porque é essa história. A Atalanta vai contar a história de Atalanta, que foi abandonada pelo pai. Um grupo de ursos encontrou ela e levou até Ártemis. Vai criar ela vai se desenvolver ali enquanto uma mulher guerreira que cresce cercada de outras mulheres. E surge a oportunidade aqui, uma aventura onde tem que resgatar um artefato específico, e a Ártemis vai mandar ela como a sua campeã para se juntar aos Argonautas. Os Argonautas é um grupo de heróis homens, e parte do processo da Atalanta aqui, então, vai ser meio que se provar também, quebrar essa coisa de que só homens podem ser heróis. Mas a Ártemis, que contra homens, faz com que a Atalanta faça meio que uma promessa ali, né? Que é que ela não vai se casar, porque senão vai dar treta, tá? Então a Atalanta vai sair nessa jornada com essa condição aí da Ártemis. Eu já tinha lido dela a Ariadne, que eu também li para um desafio do Goodreads. O último lançamento antes de Atalanta eu tinha pulado, que foi Electra. E no Brasil a gente só teve Ariadne lançado por enquanto. Primeiro capítulo de Enciclopédia das Fadas. Esse livro, ele vai ser exatamente o que o título diz. É a Emily desenvolvendo uma enciclopédia das fadas. Então a gente sabe que os féricos existem aqui neste mundo, e existe um grupo de pessoas que estuda esses seres, e ela foi para um lugar específico, isolado, estudar os féricos que estão ali ao redor. E a palavra férico, será que eu posso usar aqui? Acho que sim, né? Essa palavra, de alguma forma, parece que ela foi prejudicada pela dinastia Sarah J. Maas. Enfim, coisa da minha cabeça. As fadas, o povo das fadas. Ela vai estudar. Aí ela vai pra lá, e essa é a sinopse do livro, que vai ser ela estudando essas criaturas, esse povo, nesse local isolado, e que aparentemente um colega de trabalho vai se juntar a ela pra ajudar ela. E ela não sabia que ele ia. O primeiro capítulo dita muito bem qual vai ser o clima do livro. É pra ser um grande relato dessa experiência. É um primeiro capítulo que não necessariamente anuncia que vai ser uma aventura, ou que a gente vai ter eventos emocionantes. Não, é a Emily explicando: sair nisso aí, eu tô indo fazer isso, vou chegar lá nessa galera, e
E ela, nesse primeiro capítulo, a gente já consegue perceber que ela tem uma voz muito distinta, assim, que ela tá muito focada, não é muito preocupada com seus arredores, e ela tá indo com um cachorro, ou sombra. Acho que pelo primeiro capítulo, esse é um livro que talvez dê pra determinar muito bem se você vai gostar dele ou não. Se você talvez já achar o primeiro capítulo meio qualquer coisa, talvez o livro vai ser assim, porque eu acho que o livro é todo assim. Sabe, difícil de explicar? Eu achei interessante, mas eu também não tenho grandes expectativas sobre esse livro, porque eu não ouvi ninguém falando, tipo, nossa, é uma grande... Não, eu vi as pessoas falando, nossa, é pra ser cozy mesmo, ela confrontando com esse povo das fadas e descobrindo coisas novas, e aí caindo nos truques, né, porque é um povo muito truqueiro. E é isso. Então eu não tô esperando coisas revolucionárias, e eu acho que esse primeiro capítulo, ele passa essa vibe. Eu não sei. Bom, eu preciso reler os 4 primeiros capítulos dos 4 livros que eu já tinha lido antes de eu ter a brilhante ideia de fazer esse vídeo. Eu tenho em casa, fisicamente, o primeiro e único deles que existiu em português é Tres, a Garota do Mar Esmeralda. Vai ser a 4ª vez que eu vou ler esse primeiro capítulo. Eu já sei que eu gosto muito dele. E Adventures of Amina al-Siraf. Eu acho que eu lembro qual é o primeiro capítulo desse livro. Eu acho que é a mulher indo visitar a Amina. Esse primeiro capítulo de A Day of Fallen Night aqui no Brasil, Um Dia de Céu Noturno, acho que é. Amina al-Siraf vai ser publicado pelo Morro Branco, tá? Eu não lembro qual é o primeiro capítulo desse livro. Eu li esse livro num momento bem ruim do meu ano. E eu só espero que não seja enorme. E o outro é Last Tale of the Flower Bride. Eu lembro que no começo desse livro eu tava intrigada e depois as coisas foram por água abaixo. Eu vou tentar não ser dura, levando em consideração o que eu já sei sobre o desfecho desses livros, pra ser justa, né, com relação à comparação dos outros. E bora lá, eu vou ler esses 4 capítulos agora e contando pra vocês. Vou começar com Tres, que eu acho que Tres é um amorzinho. Inclusive, eu tenho esse primeiro capítulo sendo lido por mim aqui no YouTube, numa live. Tá cheio de anotações desse livro. Parte 1, capítulo 1, A Garota. No meio do oceano havia uma garota que vivia em uma rocha. Esse não era um oceano como aquele que você deve ter imaginado. Nem a rocha é como você imaginou. A garota, contudo, pode ser como você a imaginou, contanto que a tenha imaginado como imaginativa, de fala mansa e interessada em colecionar copos. É um primeiro capítulo super curto, tá, gente? Tem 3 páginas. E é um primeiro capítulo para apresentar a Tres, apresentar onde essa história vai se passar. Tres, a Garota do Mar Esmeralda, é uma história inspirada em A Princesa Prometida, só que ao contrário. Aqui. A Tres, ela mora nessa ilha onde ninguém pode sair dessa ilha. É uma ilha que fica num mar que não é de água, são mares de esporos, aqui nesse mundo do Brandon Sanderson. E ela tem um crush aqui no filho do Duque desse local. E esse filho é mandado pelo Duque, então, pra se casar. Só que no meio desse rolê todo aí, onde ele sai da ilha e ela fica lá, ele fica mandando correspondências pra ela até o momento em que ela descobre que ele foi sequestrado aí, que ele desapareceu. E que esse cara, que é o pai dele, não tá interessado em recuperar ele. Então ela vai sair numa aventura, ela que nunca saiu dessa ilha, ela que não pensa em sair dessa ilha. E é, inclusive, como termina esse primeiro capítulo, tá? Ela fala, há uma beleza nisso tudo, na verdade. Eu gosto daqui e acredito que será bom permanecer aqui por toda a minha vida. Só que se você já sabe a sinopse desse livro, você sabe que ela não vai, né? Então é um capítulo que ele também apresenta esse local, apresenta mais ou menos essa... Só apresenta mesmo, porque a gente vai descobrindo as coisas ao longo do caminho. Mas eu acho que a coisa mais legal sobre esse primeiro capítulo é você já perceber logo de cara, logo pelo aquele pequeno trecho que eu li pra vocês, vai ser uma história lúdica, que vai ser uma história com tom de conto de fadas, né? Que vai ser uma história que vai ter uma narração muito específica, assim. E eu acho que é um primeiro capítulo muito cativante, porque eu acho que a primeira impressão da Tres é de ser uma menina peculiar, mas não peculiar de ela ser a diferentona. Não, muito pelo contrário, ela não quer sair e viver nenhuma aventura, ela tá tranquila em ficar ali. Mas ao mesmo tempo, a visão dela das coisas e como esse mundo em que ela vive é apresentado deixa a gente muito curioso. Então é um primeiro capítulo pra realmente deixar a gente assim, tá, mas o que vai acontecer? Como é que ela vai mudar de ideia? Né? O que são esses esporos? Como assim ninguém parte dessa ilha? Como é que ela vai sair daqui se ninguém vai sair dessa ilha? Então eu, talvez de forma um tanto quanto, como é que eu vou dizer assim, tendenciosa, gosto muito do primeiro capítulo de Tres, acho que é um primeiro capítulo muito especial. Agora vamos para A Day of Fallen Night. Temos um prólogo, que é da Nora. Ai, acho que eu me lembro. Não é um prólogo grande, tá, gente? Também são 4 páginas, então vou ler e já volto aqui. Então, Um Dia de Céu Noturno, que é um prequel de O Priorado da Laranjeira. Então, ele se passa vários anos antes do Priorado da Laranjeira. Dá pra você ler ele de forma independente. E o primeiro capítulo vai contar a história da Nora.
é colocada como uma órfã ali, ela é ainda criança, e existe aqui alguns rituais que rezam aqui para antigos dragões. E ela tá aqui rezando para o Pajate. E aí rolam rituais, aí um dia ela fica num desses rituais e ela acaba tendo um encontro, tipo, com esse dragão. E ela pede por chuva, que ajude, né, ali. E esse dragão vai pedir algo de volta pra ela. E tem uma história aqui a ver com a família dela também. Esse plano que é estabelecido aqui para conceder esse pedido que ela fez, envolve ela se aproximar aqui da família real também. E aí a gente vê nesse primeiro capítulo, ela então fazendo esse acordo, uma pequena apresentação aqui dessa personagem, mas bem breve, porque é para ela ser meio misteriosa mesmo, assim, do que tá acontecendo. A aproximação dela com o atual imperador aqui, os quais ela acaba caindo nas graças. O capítulo acaba com elas fugindo, então, desse local. Eu acho que é um primeiro capítulo instigante, assim, porque a gente fica meio curioso pra saber o que vai acontecer e tal. Especialmente porque a partir daí a gente começa a mudar de ponto de vista no livro, né? A gente não vai ver a história só sobre esse ponto de vista. Na sinopse fala, né, que vai ter outros pontos de vista. Então você fica até se perguntando se a gente vai seguir acompanhando essa personagem ou se é um prólogo de anos anteriores, assim, né? Então, onde tá na história esse momento. Então, foi um prólogo bem legal, apesar de esse ser um livro que eu não gostei tanto. É para as aventuras de Amina Al-Siraf. Então, a gente tem aqui, antes do prólogo, a gente tem um outro capítulo. A Word on What is to Come. Então, uma palavra sobre o que está por vir. Porque esse livro é contado pela Amina para uma outra pessoa, escrevendo um livro sobre as aventuras dela. Errei rudemente. Não era sobre o que eu tinha pensado que era o primeiro capítulo. Isso é depois, tá? Sobre o que é The Adventures of Amina Al-Siraf. É sobre a história da Amina. A Amina é uma Naruda, ou uma capitã de um navio ali. Esse livro nada mais é ela contando a história dela. O primeiro capítulo desse livro, que é uma introdução, assim, na verdade, e não é o capítulo 1, né, é uma introdução como se fosse um prólogo, é essa pessoa, esse escriba, falando sobre o porquê que contar essas histórias é importante, o fato de que as mulheres são sempre colocadas nas histórias enquanto coadjuvantes, especialmente quando estão exercendo uma função que não é comum a elas, como, por exemplo, ser a capitã de um navio, né, ou ser uma grande pirata aqui, especialmente ainda mais você fazendo coisas e conquistando coisas que muitos homens não conseguem conquistar, ou ainda mais sendo mãe, que é o caso da Amina. Aí a gente corta pro primeiro capítulo, e aí o primeiro capítulo é ela, então, começando a contar essa história e falando sobre uma aventura que ela viveu ali, uma missão que ela tava, mapa de tesouro, e de todas as confusões que aconteceram nesse momento, tá? Então eu estava enganada, acredito que o próximo capítulo seja o capítulo que eu tinha pensado que fosse o primeiro capítulo. Eu acho que é um bom primeiro capítulo, mas eu não acho tão instigante, por exemplo, quanto dos outros dois. Eu acho que é legal pensar nesse conceito de você ver uma história que é comumente contada do ponto de vista de um homem, sendo contado do ponto de vista de uma mulher e da visão das outras pessoas com relação a isso. Acho que isso é legal, mas não acho necessariamente que esses primeiros capítulos, né, que eu tô considerando os dois primeiros, na verdade, sejam assim tão instigantes como, por exemplo, o de Trés ou até mesmo o de Um Dia de Sol Noturno. Eu acho que o segundo capítulo, ele seta melhor que é o capítulo 1, porque vai ter intervenções da pessoa com a qual ela tá contando. Então, às vezes, ela vai falar uma palavra, vai falar de um jeito, e a pessoa vai tipo, falar assim, ei, não é assim que você devia estar contando essa história. Daí ela, mas a história é minha, eu vou contar do jeito que eu quiser, não te mete. Não te mete. Então eu acho que dá pra ver que vai ser um livro muito bem humorado, mas ainda assim é uma abertura bem simples, eu acho. Agora vamos para The Last Tale of the Flower Bride. Eu vou ter que ver se o audiobook ainda tá disponível no Scribd, ou senão eu vou ter que baixar a amostra da Amazon, porque eu não tenho esse livro físico e eu ouvi ele no Scribd. Agora Everett. Deixa eu descobrir. William Morrow and Harper Audio present The Last Tale of the Flower Bride, a novel by Roshani Shakshi. Muitas horas depois, vamos falar sobre The Last Tale of the Flower Bride. Esse livro tem uma coisa meio parecida com Adventures of Amina Al-Siraf, no que diz respeito a ter um prólogo curtinho e depois, tipo, ter uma introdução ao que vai ser o primeiro capítulo do livro. Se eu fosse avaliar somente por essa introdução, que são, tipo, algumas linhas só, seria, nossa, incrível, sensacional. Mas aí seria injusto, porque sempre que aconteceu isso, eu avaliei a sequência também, né? Então, aqui,
quando a gente abre o segundo capítulo, que é o primeiro capítulo de verdade, daí o clima já muda um pouco, porque é a história de The Last Tale of the Flower Bride. A gente tem aqui um casal. No primeiro capítulo oficial do livro, a gente vê esse casal se conhecendo. Uma das condições, ele é um cara que busca artefatos, livros, coisas antigas, e ela tem um desses artefatos que ele quer, e o primeiro capítulo é ele se encontrando num almoço que foi combinado, num café que foi combinado, e eles acabam se envolvendo romanticamente e vão se casar. Só que ela tem uma condição pra ele, que é que ele não pode perguntar sobre o passado dela e nem correr atrás disso. Que por si só, na minha opinião, já é extremamente suspeito. Gente, a pessoa diz isso, eu já acho que tem um corpo enterrado em algum lugar, entendeu? Mas aí o cara fala, não, tudo bem, show. E antes disso, no primeiro capítulo, antes deles se encontrarem, ele conta sobre uma história que tem um mito antigo que tem a ver com isso. E essa é uma coisa que vai ser recorrente no livro. É meio suspeito. Tem uma pessoa da família dela muito doente. Agora eu não me lembro. É uma tia? Acho que é uma tia ou é a avó. Acho que é uma tia, tá? E ela tem que voltar pra casa dela. Ela cresceu. E aí o livro começa a intercalar entre passado e presente. E o ponto de vista desse noivo aí investigando e tal. E o legal sobre a abertura é que fala assim, você pediu pra eu prometer pra você que vai fazer isso, não sei o que, não sei o que. Só que aí você mentiu. Tipo assim, termina falando, nossa, já abre falando, tem alguma coisa muito errada. Só que aí o outro primeiro capítulo, eu já acho que eles se envolvem de uma forma muito rápida, assim, é uma conversa muito enigmática que às vezes nem faz sentido. Funciona muito bem sozinho, mas quando você entra pro outro, já quebra essa sensação. Esse livro é da mesma autora de Os Lobos Dourados, que foi um livro que eu gostei bastante, e foi anunciado aí como a estreia dela escrevendo para adultos. Só que a gente vai ter capítulos alternados também dela criança. E aí isso foi uma coisa que me incomodou ao longo do caminho, mas aí a gente fala no outro vídeo a respeito disso. De forma geral, fazendo o balanço dos dois, é uma boa abertura de livro, mas eu acho que as poucas frases da abertura mesmo são muito mais fortes do que a hora que o livro realmente se propõe a desenvolver a história. Eu estou vendo você. Consigo ver todos aqueles que os homens chamam de monstros. E vejo os homens que os chamam assim. Eles dizem que são heróis. Só os vejo por um instante. Então eles desaparecem. Mas é o suficiente. Suficiente para saber que o herói não é o gentil, corajoso ou leal. Nem sempre, mas às vezes. Ele é monstruoso. E o monstro, ela é o que acontece quando alguém não pode ser salvo. Esse monstro em particular é agredido, abusado e caluniado. E mesmo assim, como a história é sempre contada, é ela que você deveria temer. Ela é o monstro. Veremos melhor isso. Esse é o primeiro capítulo de Olhar Petrificante. Aí depois desse capítulo, a gente tem um outro capítulo que também é bem curtinho, que é tipo uma página só. Fica uma previsão de todos os lugares onde vai ter que se andar e de como vai se caminhar nessa história através dos locais onde as coisas acontecem, onde estão os deuses e onde estão as referências, que pressupõe que vai ser uma história que vai ir por muitos lugares. E aí, 2 corações. Primeiro, isso vai ser bom, apesar do primeiro capítulo ser bom. Esse primeiro capítulo, por exemplo, é melhor que o primeiro capítulo de Atalanta. Já é uma confusão de coisas acontecendo. Bom, gente, o nome desse livro é Olhar Petrificante, a história de Medusa. Então, a sinopse desse livro é que a gente vai acompanhar a história de Medusa. Acho que eu não tenho mais o que falar. Eu acho que é só isso mesmo. Eu acho que é só isso mesmo. Mas como eu falei, eu achei legal essa introdução, porque coloca uma dubiedade aqui, o fato da Medusa ser um monstro, né? Como a Medusa virou a Medusa, que a gente conhece, isso eu sei, apesar do meu cérebro de centavos no que diz respeito à mitologia grega. Na minha opinião, a Medusa é uma figura muito emblemática, então essa informação eu retenho. Vamos ver o que acontece. E aí, eu já comecei também Ink Blood Sister Scribe. Nunca tinha lido nem a sinopse desse livro. E aí, eu ouvi o primeiro capítulo e eu fiquei intrigadíssima. Eu falei, nossa, eu vou precisar ler a sinopse. Aí, eu li a sinopse e eu fiquei, gente, que premissa legal! Então eu sou empolgadíssima pra esse livro. Senti com esse capítulo a mesma vibe que eu senti com o Venco, sabe? Que vai ser divertido, que vai ter treta, sabe? Que vai ter coisa acontecendo. Fiquei empolgada com esse capítulo. Deixa eu contar pra vocês sobre o que é Ink Blood Sister Scribe. Ink Blood Sister Scribe. É isso, né? A gente tem 2 irmãs aqui, a Esther e a Joana, e elas são meio-irmãs e elas vivem bem separadas uma da outra. O pai delas vai morrer em uma situação muito estranha envolvendo um livro aqui, e a Joana, que morava com o pai, vai pedir pra a outra irmã voltar pra casa, mas a outra irmã não quer voltar pra casa. A questão aqui é que a gente tem magia, é o nosso mundo. A irmã, inclusive a Esther, ela tá num polo gelado aí, numa expedição, trabalhando por lá. E existe um alerta que o pai dela fez pra ela, que ela precisa, todo dia específico,
que eu acho que é de novembro, ela precisa sair do lugar onde ela tá, porque senão as mesmas pessoas que foram atrás da mãe dela vão ir atrás dela. De ano em ano ela muda, só que ela tá com um crush lá nesse local, então aparentemente da última vez ela não foi. E existe uma magia aqui nos livros, então vários livros são capazes de traços mágicos. E o pai morreu segurando um livro que ele tirou de dentro de casa, que por si só já é tipo um grande sacrilégio aqui, porque esses livros não podiam sair da biblioteca dele. E esse livro drenou o sangue do pai. E ele deixou um bilhete pra Joana. Esse bilhete terminou pela metade, assim. E a Joana tá tentando entender o que tá acontecendo. Parece que a magia desse livro tá meio ativa ainda, então ela não pode, tipo, encostar no livro, porque vai que o livro suga dela. Só que ela quer que a irmã venha pra irmã ajudar com isso. E aí, pelo que eu entendi, a mesma afinidade que a Joana tem com essa magia, a outra não tem. E é por isso que a outra é a única que poderia ler o livro e descobrir o que tem no livro, porque em teoria o livro não iria afetar ela. Pra que isso? Não sei. Tô fazendo várias suposições baseadas na sinopse e no capítulo que eu li, tá? Mas eu fiquei intrigadíssima, eu achei legal que é no nosso mundo. Achei legal que a menina tá lá isolada e a outra tá lá lidando com as coisas. E aí tem uma regra que a mãe da Joana, que não é a mesma mãe da outra, não pode entrar na casa. Enfim, eu tô intrigadíssima, achei muito bom a abertura desse livro, tá nas minhas favoritas aí desse vídeo, com toda certeza, por enquanto. Começou com um crime, com o roubo de um garoto. Não foi declarado como um crime. De fato, o homem responsável pela empreitada era um soldado, do esquadrão da Flecha, cuja função era proteger o rei de Castalane e garantir que as leis que ele criou fossem respeitadas. Ele tinha um extremo ódio contra criminosos. É assim que começa O Portador da Espada, da Cassandra Clare, e o primeiro capítulo desse livro é enorme. São 30 e poucas páginas. E aí eu tenho um take na praia, quando eu tava lendo ele, em que estou acompanhada da Letícia, que eu fiz ler o primeiro capítulo junto comigo pra ter alguma coisa diferente nesse vídeo. Sobre o primeiro capítulo de Portador da Espada, eu tô aqui acompanhada, tá? Porque eu li o primeiro capítulo e fiz a Letícia ler o primeiro capítulo, que não uma opinião dupla, né, sobre esse primeiro capítulo. A gente vai conhecer o Kel, e ele na verdade, eu não sei se eu sei a sinopse do livro, tá? Então eu vou falar o que eu sei por enquanto, que foi o que eu li desse primeiro capítulo. A gente conhece o Kel, ele é um órfão, ele é selecionado desse orfanato pelo Legado, que é um título aí de um cara, e ele é levado pra se passar pelo príncipe num jantar, porque o príncipe tá doente. E aí ele vai se tornar portador da espada, que é um jovem que é treinado pra ser a sombra, a semelhança do príncipe. Qualquer coisa que acontece, qualquer risco, qualquer coisa, ele vai lá e toma o lugar do príncipe e se passa pelo príncipe. Tem umas magias, umas coisas aqui que ajudam isso. Ele cresce aí ao lado desse príncipe, os dois são melhores amigos, e ele aprende tudo sobre ele, como se portar. Isso é o que eu sei sobre esse livro, tá? Eu não sei se tem mais coisas na sinopse além disso, deve ter. E o primeiro capítulo é o Kel sendo pego, com 10 anos eu acho que ele tá, desse orfanato, pra passar por esse momento. Aí, o que tu achou, Letícia? Eu gostei bastante, mas eu não tenho experiência lendo Cassandra Clare. Mas eu gostei de como ela descreve o mundo, assim, o lugar. Eu consegui imaginar bem as coisas, os ambientes, as salas ali, quando eles chegam e ela apresenta. Então eu acho que isso é bem legal. Eu gostei que a leitura também foi bem fluida. Teoricamente, ele rápido, mesmo devagar. E eu gostei, fiquei curiosa. Apesar de eu achar que a autora nesse primeiro capítulo, que pra mim tem páginas consideráveis, ela não entrega, né, o assunto, eu acho. Ela não entrega o assunto, porque eu também não li sinopse, do que vai ser o livro. Mas eu fiquei muito curiosa o que vai acontecer. E durante a leitura, é muito engraçado, porque eu fui lendo e eu fui fazendo várias relações na minha cabeça. Então, quando o Legado vai lá buscar ele, eu já pensei, meu Deus, é o filho do rei. Então eu já comecei a fazer coisas assim, achei que era um filho clandestino, depois achei que era irmão do príncipe. Então eu fui fazendo várias relações assim, e eu acho que isso é legal. E assim, fiquei curiosa. Eu e a Tami, depois a gente já ficou fazendo confabulações. Eu acho que esse primeiro capítulo já dá pra gente imaginar coisas que podem acontecer. Porque ali nesse primeiro capítulo a gente acha que personagens importantes estão ali, né? Então a gente já ficou fazendo algumas relações desses personagens. O
Fazia uns anos aí que eu não pegava o livro da Cassandra. O último foi Anjo Mecânico, já tem uns 3 anos, eu acho. E eu acho que já deu pra notar, assim, uma certa diferença. Eu achei ela mais articulada pra apresentar a quantidade de coisas que ela apresentou. Porque por mais que ela não tenha dado dicas do que vai vir na história necessariamente, ela apresentou vários detalhes sobre a configuração política desse universo. E não foram, tipo, longos parágrafos, não, era tipo num parágrafozinho assim, ela falava, ai, fulano tal, 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 ou colocava dentro do texto, tipo, num quiz com o cara, né, porque o Kel ia ter que saber as coisas. Então eu fiquei satisfeita com esse primeiro capítulo, fiquei intrigada, e acho que termina de uma forma legal, assim, realmente pra você saber. E é um capítulo de 30 páginas, tá? Então não é um capítulo pequeno. E depois a gente já tem um jump temporal no primeiro capítulo com eles já, depois de vários anos, já eles adultos e tal, e como as coisas estão ficando. O próximo primeiro capítulo que eu quero comentar com vocês é o de Os Frágeis Fios do Poder. E deixa eu falar um negócio pra vocês, zero vontade de ler esse livro. Eu gostei de Tons de Magia, mas não foi uma série, tipo, meu Deus do céu, a melhor série do mundo. Acho que foi uma história legal. Essa aqui é uma segunda série dentro desse universo que acontece 7 anos depois do fim de Tons de Magia. Vai acompanhar os mesmos personagens com um adendo de novos personagens pra contar aqui uma nova história e introduzir novos elementos. Tinha ficado satisfeita com a primeira trilogia. Apareceu esse livro. É um livro de 700 páginas, daí eu já tava tipo, pra quê? Quem pediu? O primeiro capítulo desse livro, ele, na verdade, é um prólogo, a gente vai conhecer a Cosica, tá na Londres branca, porque caso você não conheça o universo dos Tons de Magia, a gente tinha 4 Londres, a gente tem 4 Londres, a branca, a cinza, a preta e a vermelha, mas a preta tava interditada lá porque a magia tomou conta, a cinza não tem magia, e aí a branca e a vermelha conversam através dos seus antares, que são pessoas que nascem com uma magia muito forte e diferente, e eles têm um olho diferente também, que é o que identifica eles na maior parte das vezes, e eles conseguem cruzar essas Londres. E aí no primeiro trilogia a gente tem um monte de coisa acontecendo. Enfim, começa então aqui na Londres branca com a Cosica, e ela encontra um corpo. Ela tá fugindo ali de várias situações e ela encontra um corpo. E esse corpo, ele depois é cercado por guardas ali, então dá a entender aqui, pra quem já leu a primeira trilogia, de quem é esse corpo. Mas o que aconteceu ao eu ler esse primeiro capítulo? Foi como se uma chama se acendesse dentro do meu coração. E eu fiquei, como é legal voltar pra esse mundo. Nesse momento aqui, eu nem sabia o quanto eu ia encontrar ou não ia encontrar os personagens, mas ao mesmo tempo eu fiquei animada de ver que a gente ia ser introduzido a esses novos personagens que iam contar uma nova história. E assim, eu terminei esse primeiro capítulo já cadelinha. E olha que nesse primeiro capítulo a gente não tem menção a quase nada, assim, do que vai vir aí. É só acompanhando realmente essa personagem e as coisas que ela tá vivendo até ela encontrar esse corpo. Mas eu já fiquei empolgada logo desse primeiro capítulo, então foi o primeiro capítulo que eu gostei bastante. Eu acabei de ouvir o primeiro capítulo de Starling House, da Alex E. Harrow. Acho que é isso. Eu nunca tinha lido nada dessa autora. Aqui no Brasil a gente tem publicado 10 Mil Portas, publicado pela Universo dos Livros, se eu não me engano. Mas eu nunca li nada dela, ela tem outros livros publicados, inclusive eu acho que é dela um conto e todo mundo fala super bem, que saiu numa coletânea da Amazon aí. E esse livro vai contar a história da família Starling de uma casa. Tá, existe essa casa, mora dentro dessa casa o herdeiro da família Starling. Todo mundo meio morreu assim, de formas estranhas. Tipo, ninguém morre de velhice, todo mundo morre de alguma forma. Faz muitos anos que ninguém entra nessa casa, que ninguém sabe o que tá acontecendo. Na verdade, ninguém nunca entrou nessa casa, a não ser quem fosse da família. É tudo muito misterioso. E aí a gente tem a nossa protagonista. Ela tem um irmão, ela já perdeu a mãe num acidente de carro. Ela quer mandar o irmão dela pra faculdade, então ela tá trabalhando de uma doida, ela largou a escola, enfim, ela tá trabalhando de uma doida porque o sonho dela é fazer o irmão ir pra faculdade. Ela tem uma obsessão também por essa casa, porque a última moradora da casa, a última mulher dessa família aí, escreveu um livro. E ela leu esse livro, e ela gosta muito desse livro, e a mulher nunca deu nenhuma entrevista, nunca fez nada, ela só escreveu o livro e ninguém nem sabe direito o que aconteceu com ela, enfim, tudo uma treta. E ela tem essa obsessão por essa casa, e ela tá tentando sobreviver, e as coisas não estão indo muito bem. E segundo a sinopse, ela vai acabar indo trabalhar nessa casa, por algum motivo, que eu ainda não descobri exatamente o que tá acontecendo. Não sei de mais nada, não sei se a casa é amaldiçoada, se tem alguma coisa, assim, tem vários passarinhos na capa, é uma trend aí. Esse livro é uma apresentação dessa protagonista, e de como ela se comporta no mundo, que é meio assim, olha... ela é ladra também, assim. Ficou ali, dando sopa. Que tem, tipo, uma indústria que polui essa cidade. É toda uma
coisa vai. E o primeiro capítulo desse livro é super atmosférico, assim. Gente, parece legal. É uma sensação... Eu tive, com o primeiro capítulo desse livro, uma sensação que eu tenho com a Silvia Moreno Garcia. Não sei aonde que eu vou colocar exatamente esse capítulo, porque eu tava pensando sobre isso agora. Porque eu não tô montando um ranking nesse momento em que eu tô gravando. Eu vou montar o ranking na hora que eu... pra editar esse vídeo. Que aí eu vou parar, depois que eu tiver lido todos, é que eu vou montar o ranking. E aí o ranking, ele sempre vai ser proporcional só ao livro anterior. Como vocês estão vendo aí, eu adiciono a capa e posiciono ele onde tá o ranking. Nesse momento, depois de eu ter lido 67 livros, eu já não sei mais onde é que esse livro tá, mas eu definitivamente gostei bastante desse primeiro capítulo, assim, a vibe, eu senti uma vibe. O primeiro capítulo do livro, e eu já fiquei instigada a ler outras coisas dela. E eu acho que isso por si só já é uma coisa magnífica. Capítulo de The Will of the Many. Esse é um livro, gente, que tem glossário, tem lista de personagens, tem termos, tem não sei o que lá. Daí entrei e já fiquei nervosa. Achei que até ia ser mais difícil, mas não, é aquele tipo de livro de fantasia que você entra e aí tem uns nomes esquisitos. Aqui a gente vai acompanhar um personagem, ele criou uma identidade a sobreviver, porque ele tem um passado aqui, e ele no momento é um órfão, a família dele foi morta, a gente quando o livro começa não sabe o que aconteceu, e ele acaba chamando a atenção aqui de uma pessoa de alto ranking dentro dessa hierarquia aqui, dessa sociedade, no mundo onde existe magia. Essa magia vem da will das pessoas, né, tipo, força de vontade das pessoas, assim. E essa magia, ela é coletado das pessoas conforme é o seu ranking. Então, quanto mais alto o seu ranking, mais will de outras pessoas você tem. E esse é um conceito, gente, que ele não é necessariamente novo, né? A gente tem aí várias histórias que tem isso. De a força da magia ser gerada pela força vital das pessoas. E tem uma academia aqui onde os mais promissores jovens vão, e esse garoto acaba indo parar nessa academia por vários motivos. No primeiro capítulo a gente conhece ele enquanto órfão. Ele tá trabalhando numa prisão, que é uma prisão diferente, porque é uma prisão onde as pessoas estão sendo usadas literalmente como combustível para outras coisas. Então, aí vai chegar lá uma pessoa do ranking 6, porque tem o ranking 8 não tem nenhuma will, e aí a partir daí vai se multiplicando até o princípios, que é o 1, que tem tipo 50 mil vidas aqui sendo sugadas, digamos assim, pra manter as wills dele. E aí um cara do ranking 6 aparece lá pra falar com o prisioneiro, o protagonista que ele tá trabalhando lá, e aí ele acaba atendendo e chamando um pouco da atenção, assim, desse cara. Ele ouviu uma conversa estranha, numa conversa aqui. E assim, eu achei o primeiro capítulo meio pombo. Achei, ok, mas... não sei, me apresentou o personagem, mas não sei se é o suficiente pra eu ficar necessariamente super intrigada. Dá uma confusãozinha mental, típico, né, de livro de fantasia, mas não sei, assim, não é um primeiro capítulo que deixa a gente muito confiante de que vai ser, vai ser um bom livro. É um primeiro capítulo que diz que o livro vai ser robusto, mas não sei se ele se é um primeiro capítulo muito estimulante, não sei, eu li primeiros capítulos melhores nesse desafio. Então, primeiro capítulo de The Book The Worm Burns, do Sr. Mark Lawrence. Faz aí uns bons anos que eu não pego o livro do Mark Lawrence, hein? Eu acho que estou desde 2020, 2019, porque não teve mais nada lançado no Brasil, e também ele se envolveu aí em umas tretas, onde ele falou mal da Victoria Schwab, foi bem escroto com ela, e eu não gostei, não gosto de macho escroto. Eu dou meu tempo, entendeu? Mas o autor é muito legal, tá tudo bem. O autor é muito legal, mas nem sempre eu separo uma coisa da outra, porque tem tanto autor pra eu estar lendo, por que eu vou priorizar um autor que tem comportamentos problemáticos? Autores mulheres. E aí esse aqui entrou pro Goodreads Choice Awards, então vamos ler. O primeiro capítulo deste livro, ele vai nos apresentar uma menina. O nome dela é Elvira. E ela tá numa vila, assim, tipo, meio no meio da poeira, assim, um negócio meio... Eu imaginei uma vila, tipo, meio faroeste, assim. É criança, e ela começa a ver um grupo se aproximando dela, dessa vilazinha que ela tá. E isso desencadeia nela uma coisa que, tipo, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Até porque o começo do segundo capítulo começa assim, pessoas nunca vinham pra cá. E a palavra é settlement. Settlement. É mais tipo acampamento, mas uma vilazinha pequenininha, assim, bem pitichutinha. E dessas pessoas. E aí ela fica assustada com isso. Aparentemente, no início de todo o capítulo vai ter uma frasezinha de algum outro livro. E assim, sobre o que é essa história? Até o que eu sei. Dois pontos de vista. Um deles é da Livira, e do outro é do Evar. E o Evar, ele mora dentro de uma livraria. E ele nunca saiu dessa livraria. É uma livraria muito, muito antiga. De alguma forma, esses dois personagens vão acabar se encontrando.
Eu já avancei um pouco nessa história e eu tô muito confusa sobre o mecanismo, como as coisas estão acontecendo aqui. O primeiro capítulo do Ivar, eu tive que ler várias vezes pra eu entender. Eu achei interessante esse primeiro capítulo, mas não... Como é que eu vou dizer assim? Eu achei a Livera bem cativante, mas ao mesmo tempo foi o primeiro capítulo que não me disse muita coisa. Mas eu tô curiosa com o resto da história. E uma coisa que eu já descobri é que onde o Ivar tá, que é o outro personagem, existe um mecanismo onde você entra pra dentro dele com um livro e ele cria pra você o universo desse livro, pra você vivenciar, experienciar. Eu achei isso sensacional. Eu acho que o conceito do livro parece mais interessante que o primeiro capítulo no primeiro momento, tá? Então vamos ver o que vai acontecer. Clytemnestra. Antes de eu começar essa rodada de leituras, eu não sei se eu tinha ouvido falar esse nome, ou talvez tinha ouvido falar em outras histórias, mas eu nunca tinha... Tipo assim, quem é Clytemnestra? Aí, se eu não me engano, em Atalanta, ela é mencionada. Pelo que eu entendi, ela vai ser negociada aí pra casar com o rei e vai ter vários filhos e vai ser uma história meio de ela ir sobrepondo a vontade desse cara, que deve ser um cara super cruel, e ir trilhando o caminho dela. Porque normalmente é assim que são as histórias, com exceção de Olhar Petrificante, que foi só pra ferrar a coitada da Medusa. Enfim, isso é assunto pra outro vídeo. Mas eu acredito que seja isso. O primeiro capítulo desse livro é bem genérico, assim, é a infância da Clytemnestra e como tá a situação ali, né, da relação dela com o pai, com as irmãs, né, com as outras pessoas que estão ali. O que eu achei legal não foi o primeiro capítulo, na verdade. Porque o primeiro capítulo é tipo, é criança, estabelecendo o que aconteceu em todos os outros aqui, né? Estabelecendo o cenário, apresentando alguns nomes grandes aí, aquela coisa toda. Eu gostei foi do capítulo que veio antes, né? Que é tipo um trecho que fala muito sobre de como as mulheres são vistas, né? Do comparativo entre a mesma emoção ou a mesma ação sendo demonstrada de um homem e de uma mulher. A reação das pessoas ou como as pessoas veem essas interações ou essas ações é diferente dependendo de quem tá fazendo, se é um homem ou se é uma mulher. Então essa primeira parte eu gostei, mas o primeiro capítulo é só um primeiro capítulo. Falta a gente conversar sobre 2 livros que eu percebi ao chegar ao final, ao meio da edição desse vídeo, que eu esqueci de gravar sobre o primeiro capítulo, apesar de eu ter certeza que eu gravei. Que eu me lembro do que eu vou repetir pra vocês agora. Eu me lembro de já ter falado o que eu vou repetir pra vocês agora. Então, ou eu não gravei, foram vozes da minha cabeça, ou eu perdi esses clipes em algum momento durante o mês de janeiro, o que faria também todo sentido, levando em consideração a quantidade de coisa que eu gravei em janeiro. Então vamos lá. Bookshops and Bone Dusts. Esse é o segundo livro do Travis Baldree. Ele é um prequel de Legends e Lattes, que já está em pré-venda aqui no Brasil pela editora Intrínseca. E aqui a gente vai acompanhar a mesma personagem, que é a Vivi, só que antes dos acontecimentos do primeiro livro. No primeiro livro, a gente viu a Vivi largando a vida de mercenária e indo se estabelecer numa cidadezinha pequena, numa vilazinha, onde ela abre uma cafeteria. E nesse livro aqui, ela tá a outra aventura aí, onde ela entra em contato com uma livraria, né? Sobre o primeiro capítulo desse livro. Eu não gostei do primeiro capítulo desse livro, porque é só uma cena de luta. E ela definitivamente não reflete a vibe do livro e nem do primeiro livro, né? Porque você pode dizer, então você tá falando agora que você já leu o livro inteiro e aí você tá comentando. Não, mas é que ela não reflete a vibe do primeiro livro também. É uma cena dela e o bando dela lutando, ela se machuca, e aí no final do capítulo, o chefe ali do bando fala, ó, vou deixar você nessa cidade e você fica nessa cidade até a gente dar de volta. Quando a gente voltar, se você ainda estiver lá e quiser ir com a gente vai. Se por acaso você não quiser mais ir com a gente, é só você partir e fica tudo certo. Esse é o primeiro capítulo, é uma grande luta. E eu confesso pra vocês que eu ouvi esse capítulo, porque eu ouvi em audiobook, eu tava na praia, eu ouvi esse capítulo acho que umas 3 vezes, porque eu fiquei assim, não é possível que esse capítulo não tenha nada, não sirva a nada. Sabe, deve ter uma coisa escondida, assim, daí eu ouvi, aí o livro cortava já para o próximo capítulo, que já é ela acordando nessa vila, vejo alguns dias que ela já tá lá e tal, e aí já é uma outra vibe completamente. E não entendi, porque o livro poderia começar no segundo capítulo, e não no primeiro capítulo. A gente não precisava ter visto essa cena dela lutando. Então eu não sei muito bem o que o autor quis fazer aqui, até porque é um primeiro capítulo que destoa muito do que eu acho que qualquer pessoa entraria... Porque eu acho que as pessoas não vão ler esse livro antes de ter lido Legends e Lattes. Aqui no Brasil ficou Lendas e Cafés? Não tenho certeza. Vou botar a capa nacional aqui. Então eu não sei por que apresentar um primeiro capítulo tão destoante. Então eu não gostei muito
deste primeiro capítulo. E acho que esse tom também acabou repercutindo depois, mas aí a gente fala no próximo vídeo. E aí o último livro que faltou conversar com vocês foi The Unmaking of June Farrell. Esse livro é da Adrienne... Nossa, Adrienne alguma coisa. Eu não tinha lido nada dela ainda, mas ela tem vários outros livros publicados. Inclusive, um deles é uma capa super conhecida aí, se chama Fable. Eu vou colocar as capinhas aqui do lado. E o outro é um, que eu também não vou lembrar o nome, mas é uma menina que tem um machado, assim, que tá na minha Want to Read, na minha lista de quero ler, do Goodreads, há muitos anos. E foi só na hora que eu fui marcar ele como lido no Goodreads que eu me toquei que era a mesma autora. Sobre o que é a história de June Farrell. É sobre a família Farrell. As mulheres da família Farrell são amaldiçoadas aí com uma doença que meio que rouba a mente delas e faz com que elas morram cedo e vão enlouquecendo, assim, vão perdendo o controle, o contato com a realidade, por assim dizer. E o livro começa com a June, que é a última mulher dessa família aí. A mãe dela tá desaparecida, abandonou ela quando ela era um bebê recém-nascido. A avó dela acabou de falecer, a cidade já tá, tipo, olhando pra ela, perguntando quando é que ela vai começar a ficar doida. E ela tem ali uma rede de apoio. Mas o que eu gostei desse primeiro capítulo é que a gente vê que ela tá bem consciente da situação, sabe? Ela já tá pesquisando, ela faz, assim, acompanhamento médico, então ela não tá, tipo, deixando pro acaso, ela tá tentando entender o que tá acontecendo. E ela também tomou a decisão de que ela vai ser a última Farrell, que ela vai dar fim a essa situação, não se casando e não tendo filhos. Vai acabar aí com essa maldição que nenhum médico consegue entender o que acontece, qual é a condição que essas mulheres apresentam. E eu achei o primeiro capítulo bem legal, tá? Eu acho que ele fica aí no topo da lista, porque é um primeiro capítulo que, diferente de vários outros aí, ele já apresenta muito bem também a personalidade dessa personagem. Eu acho que ele faz muito bem também o que Bookshops and Bondas não conseguiu fazer, que é já setar o tom do livro, então que vai ser uma coisa meio atmosférica, como foi, por exemplo, Starling House, Inkblood Sister Scribe, mas com uma protagonista que parece que tá ligada no que tá acontecendo num primeiro momento. Isso deixa a gente instigado pra entender que doença é essa. Se você tiver lido a sinopse desse livro, totalmente a sinopse, você vai ter ainda mais dicas e eu acho que vai ficar mais curioso. Eu li a sinopse depois que eu já tava andando com o livro e eu acho que foi bom. Eu acho que essa é uma sinopse que... Eu acho que a experiência de leitura, ela fica melhor se você ir lendo. Então, gostei bastante desse primeiro capítulo. E com isso, chegamos ao fim deste vídeo. Qual é a conclusão? Aqui nenhuma. Esse foi um vídeo que ele é muito mais pra o comparativo que vai acontecer agora no próximo vídeo do que ele é pra esse vídeo em si. Mas eu acho que talvez tenha servido de entretenimento pra vocês aí, pra vocês já irem se preparando sobre cada um dos livros que eu vou falar. Porque caso você tenha chegado aqui e não tenha entendido, eu estou fazendo um outro vídeo onde eu leio todos esses livros e eu vou dar opinião pra vocês sobre todos esses livros, tá? E aí, neste vídeo é que eu vou comparar o ranking deste primeiro capítulo com a leitura inteira do livro. O que eu posso adiantar pra vocês é que rolou Dança das Cadeiras e tiveram alguns quantos livros que ficaram na parte de cima do meu ranking e que foram parar na parte de baixo do ranking, tá? Quando a leitura se concluiu. Então, rolou muita dança de cadeira. Sei lá, se alguém ficou na mesma posição, deve ter sido 1 ou 2 livros só pelo primeiro capítulo. De resto, todo mundo meio que mudou de lugar aí. Convido vocês a passarem no próximo vídeo quando ele sair. Ele é o próximo vídeo depois desse aqui, se tudo der certo aí com o meu esquema de edição. E também eu larguei esse vídeo antes porque ele é um vídeo um pouco mais curto, o próximo vídeo vai ser bem grande, e aqui eu já dei a sinopse de todos os livros pra vocês. Então, se eu sentir que tá muito grande no outro vídeo, eu já vou dar uma cortada na sinopse de alguns dos livros, porque eu já apresentei eles pra vocês aqui também. Foi uma experiência legal, mas eu acho que ela foi o que tinha que ser, e esse vídeo não é um vídeo que eu pretendo repetir todo ano, e eu tô fazendo as leituras dos vencedores. É só pra adiantar esse conteúdo pra vocês, porque eu também sabia que o outro vídeo ia demorar mais tempo pra sair, e esse aqui podia ir um pouquinho antes, porque vai ser um pouquinho mais curto e já dá pra ter um saborzinho aí do que esperar no próximo vídeo. E também, porque se eu não conseguisse completar todos os livros por algum motivo, eu sei que o primeiro capítulo eu também conseguiria ler de alguma forma. E eu acho que na primeira fileira desse ranking, talvez a minha surpresa pra ficar na primeira fileira foi Portador da Espada, da Cassandra Clare. Eu gravei um vlog separado, vai sair pra vocês aí, né, provavelmente na semana que vem. E da fileira de baixo, eu fiquei surpresa com Enciclopédia das Fadas, de eu não ter ficado empolgada logo no começo. Também fiquei um pouco surpresa com Para o Inferno, da Li Bardugo, que eu achei que ia estar melhor qualificado também. Eu tenho tanto carinho pelo primeiro capítulo de Tress, que eu também achei que eu não ia conseguir colocar nada na frente de Tress. Mas eu fiquei muito empolgada realmente com Inkblood Sister Scribe. E é
E pra saber se valeu a pena o resto da leitura, vocês vão ter que aguardar o próximo vídeo. Com vocês por lá, me conta aqui embaixo nos comentários se vocês já leram algum desses livros aqui e o que mais surpreendeu vocês sabendo a sinopse e o conteúdo do livro na posição que ele ficou. Deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar na divulgação, se inscreve aqui no canal se você for novo por aqui e não perder a liberação de nenhum vídeo. E a gente se vê na próxima. Tchau!